Nossa apresentação explora em detalhes o Pop! OS, uma distribuição Linux projetada para atender às necessidades de desenvolvedores, gamers e usuários avançados. Este trabalho foi elaborado por mim, Leandro Bertocchi, pelo Rodrigo Miguel, o Leonardo Costa, a Bárbara Batistella e o Jefferson Ludwig. Desenvolvido pela System76, uma empresa americana especializada em software e hardware, o Pop! OS destaca-se por seu foco na produtividade. Ele oferece ferramentas personalizadas e suporte a fluxos de trabalho otimizados, proporcionando uma experiência eficiente e intuitiva para os seus usuários. Falando um pouco sobre o funcionamento do sistema operacional, ele tem como principal responsabilidade, né, o sistema operacional tem como principal responsabilidade atuar como intermediário entre o hardware e o software, gerenciando os recursos como CPU, memória, dispositivo de entrada, saída, e a função é garantir que esses recursos sejam distribuídos de maneira eficiente entre os programas. Além disso, objetivos fundamentais de um sistema operacional é simplificar o uso de aplicações, criando um ambiente onde os programas possam ser executados sem a necessidade de interação direta com o hardware. Por fim, um sistema operacional eficiente deve ser capaz de oferecer suporte multitarefa, permitindo que várias tarefas sejam executadas simultaneamente de maneira otimizada. Agora, falando das arquiteturas que estão presentes no sistema operacional, arquitetura monolítica. Nessa estrutura, todos os componentes do sistema operacional operam juntos, compartilhando o mesmo espaço de memória e recursos. Uma das vantagens desse modelo é o desempenho elevado, já que componentes se comunicam diretamente. No entanto, a desvantagem é que se uma parte do sistema falhar, vai comprometer todo o funcionamento do sistema operacional. Arquitetura micronúcleo. Adota um núcleo com um código essencial para o funcionamento básico do sistema. Aqui os serviços não essenciais são executados fora do núcleo. A vantagem do micronúcleo é a robustez e a modularidade, já que falhas em um componente não afetam o núcleo. Porém, sua desvantagem é que esse modelo pode parecer mais lento devido à comunicação entre os componentes fora do núcleo. Arquitetura de sistemas em camadas. Nessa arquitetura, o sistema operacional é dividido em camadas hierárquicas, cada uma responsável por uma função específica. A grande vantagem desse modelo é a modularidade, que facilita a manutenção e a atualização do sistema. A desvantagem é que pode ser a complexidade na comunicação entre as camadas. Arquitetura monolítica modular do Pop! OS. O Pop! OS utiliza um núcleo monolítico, o que significa que a maioria das funções essenciais do sistema operacional está integrada em um único bloco de código. No entanto, ao contrário de uma arquitetura monolítica tradicional, o Pop! OS oferece suporte a módulos dinâmicos. Isso permite adicionar ou remover componentes do sistema de forma flexível enquanto o sistema está em execução, sem a necessidade de reinicialização. Entre os principais benefícios destacamos a adaptação do hardware específico, permitindo que o Pop! Otimize seu desempenho para diferentes tipos de máquinas e dispositivos, como CPUs e GPUs específicas, a flexibilidade em funcionalidades, já que novos drivers ou periféricos podem ser adicionados ao sistema de forma modular, sem comprometer sua estabilidade. Gestão de memória no Pop! OS. O Pop! OS faz uso de memória virtual, uma técnica que permite os sistemas utilizarem mais memória do que fisicamente disponível, através da paginação e segmentação. Isso otimiza o uso de recursos ao distribuir tarefas entre a memória RAM e o espaço do swap. O espaço do swap é uma área no disco rígido utilizada para armazenar dados que não cabem na memória RAM. Esse processo ajuda a manter o sistema estável mesmo quando a memória física está sobrecarregada. Em relação ao swapping, o Pop! OS move dados da RAM para o swap em disco, quando há sobrecarga de memória. Isso garante que o sistema continue funcionando sem falhas, embora o impacto do desempenho, já que o acesso do disco é mais lento que a memória RAM. Além disso, o Pop! OS utiliza cache e buffers para melhorar a performance do sistema. O cache armazena dados que já são acessados frequentemente, acelerando o tempo de resposta, já que os buffers ajudam nas operações escritas do disco, garantindo que os dados sejam gravados de forma eficiente e minimizando os impactos das operações do sistema. Bom, sobre a gestão de dispositivos no Pop! OS, o Pop! OS oferece suporte amplo a drivers. Isso inclui drivers para dispositivos de interface humana, como teclado e mouse, impressão, além de drivers gráficos como NVIDIA e AMD, que são de GPU. O sistema também garante que diversos periféricos e dispositivos funcionem de forma eficiente sem complicações. Em seguida, o Plug and Play é uma característica essencial do Pop! OS por meio do Dev, um gerenciador de dispositivos dinâmico do Linux,
O sistema é capaz de reconhecer e configurar automaticamente novos dispositivos assim que são conectados. Isso elimina alguma necessidade de configurações manuais, né? Então acaba tornando o processo de adicionar dispositivos um pouco mais ágil e simples para o usuário. Por último, né, o que falamos de escalonamento de disco, o PopOS ele otimiza a ordem das solicitações de I/O, né? Ou seja, significa que o sistema organiza de maneira eficiente as requisições de leitura e escrita no disco, priorizando as operações mais urgentes e minimizando o tempo de espera. Esse gerenciamento de I/O é fundamental para garantir que o sistema continue rápido e responsivo, especialmente em situações de alta demanda. Falando um pouco sobre gestão de arquivos no PopOS, então, a estrutura de diretórios do PopOS é bem organizada e segue uma hierarquia clara. Diretórios como /home, /etc, /user são exemplos de pastas que armazenam dados e configurações importantes. O /home é onde ficam os arquivos dos usuários, enquanto o /etc contém arquivos de configuração do sistema e o /user guarda programas e bibliotecas essenciais. Em seguida, o controle de permissões de arquivos é fundamental para a segurança e integridade dos dados. No PopOS temos 3 tipos principais de permissões para arquivos: leitura, escrita e execução, né, que são representados respectivamente por R, W e X. E essas permissões podem ser atribuídas a diferentes usuários e grupos, né, garantindo que cada pessoa ou processo tenha acesso somente ao necessário, evitando, assim, alterações indesejadas. Quanto ao suporte do sistema de arquivos alternativos, o PopOS não fica limitado a sistemas de arquivo nativo ext4, também oferece suporte para NTFS, geralmente usado por sistemas Windows, e exFAT, ideal para armazenamento de dispositivos externos, como cartões SDs e pendrives, tornando o PopOS bastante flexível para lidar com diferentes tipos de armazenamento de dispositivos. Agora falando um pouquinho do print aqui, que foi tirado pelo nosso colega de grupo, o Léo Costa, o NeoFet, ele é uma ferramenta útil para exibir as informações do sistema de uma maneira mais elegante e mais resumida. Ele serve para fornecer uma visão geral das especificações, do status dos sistemas, e daí tem detalhes, né, sobre o sistema operacional, o kernel, o tempo de atividade, pacote instalado, resolução de tela, inclusive também vem o processador, GPU, ambiente desktop e uso de memória. Além disso, né, o FAT permite os usuários mostrar essas informações de uma forma mais estilizada, incluindo gráficos ASCII, que é popular entre os entusiastas de tecnologia e aqueles que gostam de personalizar sua experiência no terminal. A ferramenta também facilita o diagnóstico rápido, ajudando os usuários a obter informações essenciais sobre o sistema sem a necessidade de comandos complexos. Agora, falando de outro print também, tirado pelo nosso colega Léo, aqui mostra a interface da ferramenta HTOP, que é usada para monitorar os processos e sistemas Unix de maneira interativa. O HTOP ele exibe informações detalhadas sobre os processos de execução, incluindo os de CPU, memória, tempo de execução e os comandos associados. Ali na parte superior você pode ver os gráficos de barra que representa o uso da CPU, que se divide em 4 núcleos, e da memória, e também do swap. Abaixo dos gráficos também tem uma informação sobre o número de tarefas, as tasks, threads, processo de execução e a média de carga. Também, né, o tempo de atividade do sistema. Aqui temos quando você utiliza o comando ls, que nesse print tirado também pelo nosso colega Léo. Ele vai dar uma lista dos arquivos presentes no diretório atual e aqui tem alguns dos diretórios comuns que aparecem na raiz barra de um sistema Linux. Aqui vai algumas configurações feitas pelo canal GeoLinux para tornar o Linux, o PopOS, mais produtivo e para mostrar mais visualmente como é a interface do sistema operacional e como funciona a customização do mesmo. Em resumo, PopOS é uma instrução Linux, que exemplifica equilíbrio entre desempenho, modularidade e personalização. Ele é uma escolha ideal para quem precisa de sistema robusto e eficiente, sendo particularmente adequado para tarefas intensivas, como as exigidas por desenvolvedores e gamers. A sua gestão avançada de memória, dispositivos e arquivos garante uma experiência de usuário eficiente e sem interrupção, permitindo que o sistema execute múltiplas tarefas de forma fluida e confiável. Uma das principais diferenças do PopOS é sua interface amigável, que combina simplicidade com funcionalidades poderosas. Além disso, o sistema se destaca pelo suporte amplo a tecnologias modernas, como drivers de hardware e sistemas de arquivos,
o que o torna uma excelente escolha para usuários avançados e profissionais da área de TI.